louvor e toda adoração, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tome seu assento nesta manhã, manhã de bênção, manhã de vitória, manhã de grandes coisas que Deus tem para realizar nas nossas vidas. Todos os dias nós vivemos sempre um começo, sempre é um começo, e hoje é o começo de grandes coisas que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Amém? A lição de número 10, abra comigo a sua revista. Hoje nós vamos ter duas lições, lição de número 10, a lição de número 11. No intervalo de uma e de outra, a gente canta um louvor. O pastor Rafael já pode entrar cantando louvor, os adolescentes vão estar lá na classe, tá? Os adolescentes já podem tirar a oferta lá em cima e depois, no seu horário normal, podem descer para cá, tá bom? A gente vai precisar se ausentar nesse momento, visitar um amigo de infância que necessita muito da nossa visita lá na sua residência. Então, a lição de número 10, dando sequência no nosso estudo trimestral, nós estudamos a carta do apóstolo Paulo aos Gálatas e agora estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Éfesos, ou a cidade, a igreja que estava na cidade de Éfeso. Então são conhecidos como os irmãos Éfeso. Essa carta vai ser destinada à carta de Paulo aos Efésios, tá bom? Ela é uma carta de prisão, né? Nós aprendemos isso na lição anterior, porque quando Paulo começa a escrever essa carta, ele está preso em Roma por causa do Evangelho, né? E parece que a gente ficou distante disso e ao mesmo tempo próximo, porque ainda existem em muitos lugares igrejas sendo perseguidas, pastores sendo presos e muitos até sendo mortos, tá? E aí aqui a carta do apóstolo Paulo é uma prova disso, porque Paulo está preso. Mas veja que, mesmo ele estando preso, a sua preocupação não está consigo mesmo, porque ele está garantido, né? O cartão de crédito dele está abastecido, né? Ilimitado, tá? Mas a preocupação dele está com a igreja. Então olha só, um pastor verdadeiro, se os irmãos puderem para cá, para não ficar olhando todos na mesma direção. Um pastor verdadeiro que ama a sua igreja, que ama as suas ovelhas, muitas das vezes ele esquece até de si mesmo, e ele se preocupa com os amigos, com os irmãos, com as ovelhas, com a igreja. Muitas das vezes deixa de viver a sua própria vida para viver a vida das pessoas, e é o que está acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Ele poderia muito bem ali chamar a pessoa que vai levar essa carta para a igreja de Éfeso e dizer: olha, vê se tu arruma lá para mim um advogado para me tirar daqui, vê se tu fala com algum conhecido lá para me tirar daqui. Não, ele não está preocupado com isso, ele está preocupado com a unidade da igreja e nova vida. Olha só, Paulo está preocupado, é o assunto da lição, unidade na igreja e nova vida. Então, o que ele está preocupado aqui não é com a unidade de igreja com a sociedade, ele está preocupado com a unidade na igreja, dentro da igreja, no meio da igreja, no meio do povo. Aí a nossa lição aqui vai ter 3 objetivos, que o primeiro deles é perceber a importância da unidade e pureza entre os irmãos, valorizar os dons que Deus deu à igreja para a sua edificação e entender que cada dom funciona de forma complementar, equipando a igreja para o ministério. Então a gente vai ver aqui que o apóstolo Paulo, através dessa lição, vai mostrar a importância, e nós precisamos buscar, desenvolver, aperfeiçoar o dom que está disponível para nós. Os dons que vão servir de elementos complementares para a edificação da igreja como corpo, né? A gente sempre fala isso, da mesma forma como você
vai lá na academia, você vai malhar para fortalecer as suas pernas, né? Os seus braços, o abdômen. Quando você vai fazer um exercício de leitura para fortalecer a sua mente, você vai fazer um exercício para os olhos, você vai cuidar da sua beleza corporal. A mesma forma, os dons que estão disponíveis pelo Espírito de Deus é para edificar a igreja. Diferente aqui do que estava acontecendo lá em Corinto, que havia uma disputa de quem tinha mais dons e quem tinha os dons mais excelentes. E aí acabou que esse processo excessivo acabou atrapalhando a liturgia da igreja, porque a palavra já não conseguia mais ser ministrada, porque o profeta da direita ficava disputando com o profeta da esquerda, o irmão lá de trás dizia que tinha mais revelações do que o irmão aqui da frente, aí o culto está acontecendo, o outro já quer curar, o outro já quer fazer, isso aí acabou com a liturgia do culto. Então perdeu a finalidade do que funciona o dom na igreja. E Paulo agora está falando sobre a importância de desenvolver esses dons para edificar a igreja, para fazer com que a igreja seja mais forte, mais unida, tá? E a verdade prática vai dizer que a maior prova de que temos uma vida com Deus são os nossos vínculos com os irmãos na fé, tá? É a forma que a gente vai ver que a igreja é fortalecida quando os irmãos estão unidos, né? Quando os irmãos estão unidos. Isso aqui não quer dizer que o irmão João vai estar todo o tempo tomando um café com o irmão Mário, que a irmã Maria vai estar todo dia na casa da irmã Joana, e orando, e conversando, cantando. Todo mundo tem o que fazer. O que Paulo está dizendo aqui é que essa unidade ela tem que estar dentro da igreja, unidas. Os irmãos têm que estar juntos, tanto no corpo físico, como na mente, no espírito, no coração. É isso que Paulo está dizendo aqui. O que Paulo via que estava acontecendo era uma desigualdade, prepotência, orgulho, soberba. E Paulo disse: não, isso aqui vai acabar com a igreja. A gente precisa estar unidos. Eu quero que vocês estejam unidos. E ele vai fazer aqui uma súplica, ele vai gritar, ele vai implorar, dizendo: rogo-vos, irmãos. Olha, você que está escrevendo essa carta aí, quando você chegar lá para a igreja de Éfeso, você vai ler essa carta, você vai dizer assim: olha, o apóstolo Paulo está gritando lá dentro da prisão para acabar com tudo isso aqui e ter uma nova vida na igreja. Porque muitas das vezes é necessário a gente resetar tudo e começar tudo de novo. É importante isso. É quando a gente, normalmente acontece isso, né? Vai terminando o ano, a gente diz: não, esse novo ano eu vou me exercitar, vou fazer dieta, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Não faz nada. Continua a mesma coisa. E é o que acontece com as igrejas. Muitas delas vão passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e em vez de melhorar, continua a mesma coisa ou até pior. E Paulo vai entrar num desespero, gritando para que os irmãos possam mudar essa mentalidade. Então o que ele vai falar aqui? Ele vai fazer uma exposição, ele vai utilizar um dos ensinamentos de Jesus anteriores aos discípulos, falando lá em Mateus no capítulo 5, falando sobre as bem-aventuranças. Olha só, Paulo não vai ensinar para os irmãos de Éfeso coisa da sua cabeça. Ele vai pegar um ensinamento de Jesus e vai aplicar na igreja. É o que nós temos que fazer. Hoje existe, agora há pouco, a gente estava conversando aqui com o pastor Campeiro, com o pastor Gleice, sobre o perigo que há das pessoas absorverem inteligências artificiais que já são programadas, que não vai contribuir muito com você não. Pode ajudar em alguma coisa, mas não vai contribuir muito. Por quê? Porque você tem que exercitar o seu cérebro. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Romanos, ele vai dizer: rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Jesus Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto
Bate aí na sua cabeça e diz assim: olha, eu tenho que aprender, eu tenho que ler, eu tenho que estudar, eu tenho que orar, eu tenho que usar as minhas palavras para falar com Deus. Porque senão você vai pegar aqui uma oração pronta que você recebe todo dia de manhã. Aí hoje eu tenho que fazer a minha oração. Bispo Bruno Leonardo. Aí pega lá o aplicativo, pega lá e vai acompanhar toda aquela oração que não é sua. A oração não é sua. Recebe aqui uma oração diária do pastor fulano, do bispo fulano, e vai, eu tenho que ler, porque eu só saio de casa se eu ler, só que essa oração não é sua. Jesus ensinou a orar o Pai Nosso. Não é para você pegar o Pai Nosso todo dia, Pai Nosso, vai virar reza, repetição. Jesus está ensinando aqui o Pai Nosso que a sua oração tem que ser dirigida a Deus, que é o Criador do céu e da terra, que é para Ele fazer a vontade dEle no céu, na terra, na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu trabalho. É isso que Ele está ensinando aqui. Então tem que desenvolver isso aqui, olha. Sua inteligência, ela está aqui, ela não é artificial. É isso que nós temos que aprender. Aí Paulo vai pegar um ensinamento de Jesus lá atrás sobre a bem-aventurança e vai dizer assim: igreja de Éfeso, vocês querem ser fortes, irresistível contra as falsas doutrinas? Vou dar para vocês o elemento da unidade. Número 1, qual é? A humildade. Paulo vai fazer aqui uma exortação. Ele vai exortar. O que é exortar? É instruir, é corrigir. E olha o que ele diz aqui: rogo-vos, pois eu, que é a palavra de Paulo, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Olha só como é que ele se considera. Você vai observar que nas cartas anteriores ele se apresenta como apóstolo, enviado de Deus, chamado pela vontade de Deus e não pela vontade dos homens. Mas agora aqui, eu não quero saber se eu sou pastor, se eu sou apóstolo, se eu sou missionário, se eu sou diácono, se eu sou bispo. Eu sou um prisioneiro no Senhor. Estou preso. A minha posição eclesiástica não vai me tirar dessa prisão. Mas o meu sentimento é o que a gente diz às pessoas: elas podem até tentar calar você, mas aquilo que você tem guardado na sua mente, eles não vão tirar, eles não vão poder roubar. Então ele está dizendo aqui: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação, que fostes chamados, com toda a humildade, número 1, mansidão, número 2, com longanimidade, número 3, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso aqui é uma exortação. Eu coloco aqui 3 pontos importantes. Primeiro, a súplica de Paulo aqui tem tudo a ver com o estilo de vida comportamental do cristão, estilo de vida. Vida de humildade. Humildade aqui não é pobreza não, irmão. Humildade aqui não é andar com chinela havaiana com prego debaixo para dizer que é humilde. Humildade aqui é comportamento, é estilo de vida, não é soberba, não é prepotência. A vocação aqui que Paulo está mencionando trata-se da posição na qual nós fomos chamados. Qual é a nossa vocação aqui? Você foi vocacionado para quê? Você veio lá do mundo das trevas para quê? Para ser líder? Para ser pastor? Para ser bispo? Missionário? Para estar acima de todo mundo? Não. Todos nós fomos chamados para sermos cristãos, seguidores de Cristo. Você vai ver lá que em Antioquia, os discípulos, foi o único lugar que os discípulos que eram aprendizes, alunos, mas como eles mudaram o estilo da sua vida, pela primeira vez em Antioquia, eles foram chamados de quê? Cristãos. Por causa de quê? Do comportamento, da maneira de falar, da maneira de se sentar, da maneira de achar graça, da maneira de conversar, da maneira de se portar. Ele vai dizer, o apóstolo Paulo vai ensinar, ele vai até exortar dizendo: olha, se alguém mentia, não minta mais. Se alguém furtava, não furte mais. Se alguém adulterava, não adultera mais. O que é isso? Mudança de comportamento, mudança de atitude. As pessoas têm que olhar para a gente e vai dizer: rapaz, que mudança você passou, hein?
Quem te viu há anos atrás e te vê agora, o que é isso aí? Estilo de vida. Ele passa agora aqui, ele está exortando aos irmãos a viverem uma vida de humildade. Ele vai dizer aqui, em meio a uma convivência entre pessoas humanas e falhas, deve prevalecer o temperamento cristão. Não tem momentos que a gente se depara com certas pessoas que elas são até insuportáveis. Nem parecem que são cristãs. A gente não aguenta nem ouvir a voz delas. A gente, na verdade, não consegue nem olhar. E olha quem vem ali. É irmão, mas eu não suporto. É irmão, mas eu não aguento nem ouvir a voz dele. Ele está dizendo aqui que por conta daquilo que eu fui chamado, eu sou direcionado a mudar esse comportamento. Eu tenho que mudar esse comportamento. Eu tenho que mudar essa forma de pensar. E eu tenho que suportar ele em amor. Aí é uma luta. Porque muitas pessoas que vão olhar para você e vai dizer, olha, pode ser tudo dele. Eu sei que eu gosto dele. Tenho que manter esse sorriso aqui porque sabe como é. Mas não gosta. Não suporta. Pega na mão, mas não gosta. Depois passa o álcool em gel. Limpa. Fala porque tem que falar. E o apóstolo Paulo disse, tem que acabar com isso. Vocês precisam viver de forma humilde, para que a igreja seja fortificada, seja edificada. Segundo, ele vai dizer isso aqui, tudo está lá em Mateus capítulo 5, o ensinamento de Jesus. Ele vai dizer, bem-aventurados são os humildes de espírito. Olha só, humildes de espírito. Já falei e vou falar sempre aqui até Jesus voltar. Humildes de espírito com E minúsculo. Não é humilde do Espírito Santo, é humilde de espírito, do comportamento, da atitude, do estilo de vida. É o Espírito que está dentro de nós, como o nosso comportamento. Segundo, ele vai falar sobre a mansidão. O que é a mansidão? A mansidão não é sinônimo de fraqueza e nem de covardia. Irmão, você foi covarde, você teve a oportunidade de falar para aquela pessoa tudo aquilo que está aqui na garganta, tudo que tinha que falar. Aí você vai dizer para essa pessoa, irmão, eu recebi o espírito de mansidão. Eu tenho que ficar com esse saco aqui na garganta, porque eu sou cristão, fui chamado para isso. Isso aqui é uma doutrina, um ensinamento, a gente vai se aprimorando, vai cuidando disso. Trata-se aqui de uma habilidade, olha, isso aqui é uma habilidade. Você nasceu já escrevendo? Você aprendeu, já nasceu andando, falando? Não, você não aprendeu? E quando vai se habilitando, você vai começando a falar errado, depois vai se aprender. Quem vai aprender inglês vai começar a falar errado, mas depois vai se habilitando. Aí eu não nasci tocando instrumento, mas eu fiz um curso, aprendi e eu vou me habilitando dia após dia. Você aceitou Jesus, veio para a igreja, você já conhecia a Bíblia, você já sabia de Gênesis, Apocalipse, sabia tudo. Não, você teve que estudar, aprender, você vai se habilitando, lendo, você vai estudando, vai buscando conhecimento. Então, essa mansidão é uma habilidade da pessoa a suportar ataques sem ceder à tentação da natureza humana. Isso aqui é uma habilidade, eu tenho que treinar isso todo dia. Eu tenho que treinar isso, para que eu possa ser uma pessoa mansa. Não permitir que a minha natureza se manifeste e revele quem eu era no passado. Aí às vezes a gente até brinca, né? A gente brinca. Irmão, porque não deixa a natureza velha se manifestar. Repreende, irmão. Ou você é uma nova criatura, ou você é uma natureza antiga disfarçada de criatura nova. Ou você é ou você não é. Ou você é o maracujá ou você é a goiaba. Então você precisa desenvolver essa habilidade. Essa mansidão aqui é uma pessoa mansa, é uma pessoa altamente controlada. Por quê? A guerra está acirrada aqui fora e eu estou assobiando. Eu fui a uma casa de uma irmã uma vez, muito antiga, já faz muito tempo. Eu não sei ainda se ela ainda existe, porque ela já era bastante idosa. O filho dela não era crente. Não era crente. Eu acredito que a missionária França conhece ela. Depois eu falo dela no particular. E eu fui na casa dela. E quando eu chego na casa dela, o filho dela está encapetado. Quando eu bati na porta, ele já veio gritando com ela lá, já é uma senhora idosa.
e disse assim: olha, tem gente batendo na porta, não tem ninguém para abrir essa porta, a gente não pode assistir televisão, e não sei o que, a pessoa falou. Aí ela veio de lá: se pelos vales eu, peregrino, vou andar. Ela vinha cantando o hino da harpa, e o filho falando lá: vê se não demora a conversa, eu vou tal e tal. E ela começava: fala, Jesus querido, fala-me hoje sim. Aí ela dizia para mim: não diga, não é de Deus, isso não é de Deus. Uma pessoa mansa, altamente controlada. É quando você for agredido por palavras, você fica olhando para a pessoa, deixa ela falar tudo o que ela quiser falar. Essa pessoa vai ficar mais irritada com o teu temperamento. Aí você não vai falar nada, sabe o que você vai dizer? Vamos orar. Vamos orar. Posso orar por você? É agora que você vai entrar lá. Com eu, mas você, eu posso orar por você? Porque se você se depara com uma pessoa que não tem autocontrole, essa pessoa precisa de Jesus, irmão. E quem é que tem Jesus para oferecer? Agora vai pegar 2 fios descascados, vai encostar um no outro, vai dar curto-circuito. Aí o terceiro vai dizer: olha aí, não, acabaram de sair da igreja, estão pipocando lá fora. Então, isso aqui é uma habilidade. Você pode até errar hoje. Aí depois você vai chegar e dizer: eu não deveria ter dado aquela resposta para o irmão. Eu não deveria ter dado aquela resposta para a irmã. Mas amanhã eu não vou mais dar essa resposta. Porque o apóstolo Paulo, o mesmo que está escrevendo aqui a carta, ele já tinha dito aqui que a nossa luta não é contra a carne e sangue. Então, quando uma pessoa for agredir você com palavras, você vai saber que não é aquela pessoa. É o espírito imundo que pegou a brecha da facilidade na vida da pessoa e está usando ela da natureza dela. Mas o apóstolo Paulo está orientando aqui aos irmãos a não procederem assim. Olha agora aqui, o terceiro elemento, a longanimidade. O que é a longanimidade? Ela tem tudo a ver com tolerar algo que é intolerável. Você conhece pessoas que são intoleráveis? Uma pessoa que você não gosta nem de sentar perto dela. Aí eu não gosto de sentar perto do fulano porque só fala coisa ruim. A gente até às vezes vai perguntar: e aí fulano, está tudo bem? Ah, não está não. É guerra, é luta. Eu vejo vulto, eu ouço voz, não durmo direito. É um monte de coisa negativa na vida dele. É intolerável essas pessoas. Olha só, longanimidade tem tudo a ver com resistência a provocações. Agora, observe isso aqui, anote aí. O fato de você ter essa habilidade de resistência a provocações, isso aqui não te isenta de se irar. Irar não é pecado. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Porque é compreensível, Deus vai compreender que a gente se ira. Tem coisas que é insuportável, irmão. Tem coisas que é intolerável. Tem coisas que vai afetar a tua família. Tem coisas que vai afetar o teu trabalho. Tem coisas que vai afetar o teu ministério. Tem coisas que vai afetar a tua educação. E aí são intoleráveis. Você pode arranjar os dentes e dizer: ai, que vontade, mas eu não posso. Eu poderia ter aproveitado aquele momento e ter descascado o abacaxi, porque aquela pessoa precisava ouvir mais. O espírito da longanimidade está sobre mim. E eu tenho que suportar. A ira não é pecado, e sim ceder aos efeitos dela. Eu não posso ceder os efeitos da minha ira. Porque se eu estiver irado, é muito mais fácil eu entrar no meu quarto, falar com o meu pai que está em secreto, confessar o meu erro, e ele vai me perdoar. Agora, eu ceder à tentação, além de eu pedir perdão para Deus, o perdão de Deus na minha vida vai depender do perdão da irmã Ruth, porque eu falei tanta coisa para ela,
que ela pode até dizer assim, não, pastor Raimundo, eu lhe perdoo, mas o que ficou gravado aqui, ó, não vai ser mais a mesma pessoa. Criou uma ferida. Ferida pode até cicatrizar, mas a marca vai ficar lá. E nós já tivemos um ensinamento aqui, se eu não me falei na hora com a missionária Nilson, tivemos aqui uma live falando sobre isso. O fato de você perdoar a pessoa não quer dizer que você é obrigado a conviver com ela novamente. Porque você já sabe o que a pessoa pensa de você. Você já sabe o que a pessoa sente a respeito de você. Não é mais a mesma coisa. Ah, eu perdoei, a paz do Senhor, meu irmão. Eu queria falar com você. Depois a gente conversa, vamos arrumar um momento aqui, um tempo, a gente vai sentar, vai conversar. Mas não é o momento. Você já não vai mais viver na dependência daquela pessoa. Você vai viver a sua vida, irmão. Então ele está dizendo aqui, ó, eu coloco aqui uma observação, que a longanimidade é uma habilidade para suportar os irmãos fracos, os irmãos mais fracos. Quem são os irmãos mais fracos na fé? São aqueles que não possuem uma fé madura e precisam de orientação para não serem enganados. Isso aqui não está relacionado a tempos e tempos de igreja. Não existe. Tem gente que tem tanto tempo de igreja e não amadureceu nunca. Continua sendo aquele crente infantil, não pode falar nada para ele, que o inimigo está usando o pastor, a irmã, a missionário, o missionário. Não, irmão. Essas pessoas precisam de cuidados especiais, elas precisam sentar no banco do discipulado, elas precisam aprender a palavra, elas precisam aprender a orar, elas precisam aprender o que Jesus está ensinando na palavra, o que Paulo está dizendo aqui. Elas precisam. Então essas pessoas são os irmãos mais fracos da fé. No ponto número 2, Paulo vai falar sobre as bases da unidade. Ele já deu aqui 3 elementos. A gente sabe que existem muito mais, mas ele oferece aqui 3 elementos mais importantes, mais fortes. E agora ele vai dar as bases. O que é a base? A base, ela é um fundamento, é onde vai se firmar, né? É onde a nossa vida cristã ela vai se firmar. Lembrando que Paulo está falando aqui algemado, está preso. Ele tinha todo motivo para dizer, deixa esse povo calar, não quero nem saber disso, ninguém vem me visitar, ninguém manda uma mensagem para mim, ninguém manda nenhum WhatsApp para mim, tem gente que some da igreja, a gente não sabe nem se está vivo, se não está, a gente não procura, a gente não vai dar uma informação de nada. Paulo está assim, mas ele está preocupado com a igreja. Ele é o fundador da igreja. E ele vai dar aqui as bases. Primeira base que Paulo vai dar: um só corpo e um só espírito. Tá? No verso 4 ele vai dizer: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. O que Paulo vai fazer aqui é uma metáfora. Tá? Ele vai fazer uma metáfora. Ele vai fazer uma comparação entre o corpo físico e o corpo da igreja. Um só corpo aqui não tem nada a ver com denominações, e sim com a igreja como resultado da união de judeus e gentios e de todas as gerações que se salvam. Aqui não tem nada a ver um só corpo, um só espírito, a gente dizer que a Assembleia de Deus com a católica, com a batista, com a metodista, a presbiteriana, aí é só um corpo. Não, cada um é a sua denominação, cada um tem a sua doutrina, cada um pensa diferente, cada um interpreta a Bíblia de uma outra forma, cada um tem os seus dogmas, os seus costumes. Isso aqui não tem nada a ver com um só corpo. Um só corpo aqui é quando nós estamos juntos, vem um ímpio, a gente abraça ele, traz ele para perto, cuida dele, ensina ele e faz ele andar no mesmo caminho que a gente. Um só corpo aqui é você, o seu esposo, o seu filho, a sua filha, está debaixo do mesmo teto, come do mesmo feijão, do mesmo arroz. Isso aqui é um só corpo. Obrigado. Quando Paulo vai falar isso aqui, ó, de todas as gerações que se salvem, todos aqueles que entrarem por aquela porta e abraçar a mesma fé que nós, aí é um só corpo. Pastor, e se a gente te pegar aqui a Assembleia de Deus com uma outra denominação que pensa diferente? É julgo desigual. Ah, pastor, mas eu estou apaixonado pela fulana lá da igreja, não sei de onde, lá a gente vai ser um só corpo, uma só família. Vai ser julgo desigual. Pode ser feliz, mas vai ser julgo desigual. Pode andar junto, mas vai ser julgo desigual. Porque vai ter domingo que você vem para o culto na ceia da Assembleia de Deus e a outra pessoa vai lá para a igreja dela. Julgo desigual. Não vai andar no mesmo caminho. Tá? Mas isso não quer dizer que não possa dar certo.
mas é uma forma de tomar cuidado. Então ele está dizendo aqui, ó, um só Espírito, refere-se à hegemonia do Espírito Santo, agora o é com a letra maiúscula, porque ele está se referindo a uma pessoa, como mestre e consolador da igreja de Cristo. Isso aqui é autoridade suprema, tá? Ou seja, é um só corpo, a igreja, ela é um só corpo, não existe distinção, não existe separação, não existe alta superioridade, nós aqui somos todos iguais, membros do mesmo corpo. Aqui é o pastor Raimundo que está falando, mas eu sou membro do mesmo corpo que você. E nós, como corpo, temos um cabeça, um único, que é quem? É Cristo. Então, olha só, quando ele vai falar aqui agora sobre uma só fé, um só Senhor e uma só fé, ele vai dizer no versículo 5, há um só Senhor, com S maiúsculo, tá? Ele está falando sobre superioridade. Uma só fé e um só batismo. Olha só o que é interessante aqui, quando você vai pegar a hermenêutica e vai aplicar aqui, ó. Aqui está explícito que a igreja só pode ter um Senhor sobre ela, que é Cristo. Não pode ter um outro Senhor. Não pode ter o pastor, o apóstolo, o bispo acima da igreja. Não, quem está no controle, quem está no senhorio dela é Cristo. Ou seja, Cristo é a base fundamental de sustentação da igreja. Tudo que tiver que ser ensinado, falado, ministrado e feito é por Ele, é para Ele e é por meio dele. Quem? Cristo Jesus. Tudo é por meio dele. Então aqui está explícito que Ele está sobre a igreja. Somente Cristo pode ocupar essa posição. Não podemos dividir essa glória com ninguém. Ah, mas foi o irmão João que fez toda essa obra. Ele fez porque foi Cristo que deu condições para ele fazer. Porque se o irmão João não quiser fazer, Deus vai pegar o irmão Pedro e vai dar condição para ele e ele vai fazer. Porque a obra de Deus não para e não depende de homem nenhum. Tá? Somente Cristo pode ocupar essa posição, uma só fé e uma confiança única. Então, tudo que tem que ser feito na igreja tem que ser confiando em Cristo. A nossa oração tem que ser feita mediante Cristo. As nossas atitudes, as nossas ações, as nossas obras tem que ser feito tudo por Ele e por meio dele. Quando o apóstolo Paulo vai falar no versículo 6, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Olha só essa superioridade de Cristo. Vamos compreender aqui, ó. Um só batismo. Esse batismo aqui não é uma referência ao batismo em águas. Pastor, como é que eu sempre aprendi que um só batismo é o batismo em águas? Não é uma referência ao batismo em águas. Por quê? Porque este batismo em águas, ele é apenas um símbolo exterior de confissão pública. É quando você vai lá descer as águas, você está fazendo uma confissão pública de que você decidiu fazer parte desse caminho e que agora você está começando uma nova vida. Isso aqui é uma confissão pública. Você tem testemunhas para isso. Hoje já não se faz, mas quem é das décadas anteriores sabe que quando uma pessoa vinha à frente para se batizar, o pastor, o dirigente da época dizia, né? Quem dá testemunho por ela? A partir do momento em que você levantava a mão, você é responsável por ela, hein? Você está dando testemunho. Aí depois o irmão descia as águas, você batizava na segunda-feira e estava lá no barzinho, aí irmão, o irmão que você levantou a mão lá dizendo que ele estava pronto para se batizar. Então hoje, quem é que pode dar esse testemunho? É o discipulador dele. Você ganhou uma pessoa para Jesus, você trouxe para a igreja, você está ensinando, você está orientando, você está caminhando. Quando você vê que aquela pessoa realmente está inserida no corpo, aí você vai lá, irmão, vamos batizar, o irmão falando que ele está preparado. Esse aí está preparado, pode ler essa Bíblia, ora, está até mais crente do que eu. Então olha só, não é o batismo em água. Segundo, não está se referindo ao batismo com o Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque esse batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. Ele é um revestimento de autoridade.
ele vai te habilitar a falar de Jesus com mais propriedade, porque o Espírito Santo te revestiu de poder. Você aceitou Jesus, quando você veio de lá, quando nós viemos de lá, nós viemos todo sujo de lama de pecado. Por meio do sangue de Jesus, nós fomos lavados e purificados, e fomos vestidos com o quê? Com vestes de salvação. E agora, quando você busca o batismo com o Espírito Santo, você é revestido, ou seja, é uma outra roupagem em cima da que você já tem. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre um só batismo, ele está falando sobre a forma de se inserir no corpo. É por isso que o símbolo, o batismo nas águas, ele é apenas um simbolismo de confissão pública. O batismo com o Espírito Santo, ele é um revestimento de poder. E a referência aqui sobre um só batismo está aludida no fato de nós, como igreja, termos um único Deus. Porque tem muita gente que veio, desceu as águas, foi batizada com o Espírito Santo, foi grande pregador, foi grande levita na casa de Deus, foi grandes obreiros, mas depois foram embora, se perderam. Então não tinha o fundamento, ele não estava inserido no corpo. É a mesma coisa que você tem o seu corpo, você tem cabeça, troncos e membros, e algumas pessoas, por alguma razão ou outra, têm que amputar o pé. O que aconteceu com o pé que foi amputado? Ele foi enterrado, né? Ele tem que ser enterrado, não vai ser jogado fora. Mas esse pé que foi amputado, que agora foi sepultado, ele ainda faz parte do seu corpo? Não é mais parte do seu corpo. Ele foi arrancado. Então, esse pé direito não pode mais falar para o pé esquerdo: eu não preciso de você. Porque agora ele está fora. Então, o que ele está falando aqui é que um só batismo quer dizer o quê? Inserido, mergulhado em um só Deus. Não pode ter divisões. Eu estou aqui, mas eu ainda tenho ainda os sentimentos lá da minha vida antigamente, da idolatria, eu mais você igual Jesus, a igreja está aberta, tem o lanche, tem o café, tem tudo, mas eu ainda tenho aquela vontade de segurar na corda. A santa está passando, eu tenho que... Então não está só um só Deus. Não está em um só Deus, não está em um só corpo, não está em um só Espírito, tá? Então olha só, a referência está aludida ao fato de nós como igreja termos um único Deus que está sobre nós, já não de fora para dentro, e sim de dentro para fora, tá? Então esse sentimento agora ele vem de dentro para fora. Pode acontecer o que acontecer, ninguém vai tirar isso daqui, tá? Ele está aqui, inserido, batizado, tá? Ele está escrevendo isso aí, o amanuense está lá escrevendo, para depois transmitir com essas mesmas propriedades que Paulo está falando aqui. A responsabilidade do amanuense, do mensageiro, é chegar lá e levar a mensagem na íntegra, tá? No ponto número 3, os dons produzem a unidade. Nós vimos aqui, só recapitulando, nós vimos aqui os elementos da unidade, que é a humildade, a mansidão, a longanimidade. Nós vimos aqui as bases da unidade, que é estar em um só corpo, em um só espírito, é estar em um só Senhor e uma só fé, é estar em um só batismo, em um só Deus. E agora ele vai falar sobre os dons que produzem a unidade. O Espírito Santo, Cristo concede por meio do Espírito Santo dons que vão ser distribuídos na igreja como corpo. Um exemplo aqui: qual é o membro do corpo que a gente utiliza para escrever? As mãos. Mas você já viu pessoas escrever com o pé? Já. O que é isso? É um dom, é uma habilidade, são dons exteriores. Nós falamos algumas vezes aqui a diferença entre o dom e o fruto. O fruto ele é de dentro para fora, o dom é de fora para dentro. Quem tem habilidades precisa cada vez mais aprimorar suas habilidades. Quem tem os frutos do Espírito precisa desenvolver, cuidar, tá? Então olha só, primeiro dom que Cristo vai dar por meio do Espírito Santo para os membros da igreja, para edificar a igreja. Ele vai dizer aqui no versículo 11: e ele mesmo
concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Olha só o que é interessante. O termo da palavra apóstolo quer dizer o quê? Enviado. É um missionário enviado. Não tem nada a ver que o apóstolo é mais do que o bispo é mais do que o pastor é mais do que o padre, e que não existe nada disso aqui. Cada um tem a sua função, a sua habilidade. E o apóstolo aqui é um missionário enviado. Você vai ver que os discípulos, eles eram alunos, aprendizes. Depois que desenvolveram a sua habilidade, eles se tornaram o quê? Apóstolos. Porque cada um foi enviado para algum lugar para fazer a obra de Deus. Apóstolos, missionário enviado. Agora, existem 3 tipos de apóstolos. Anote aí para você não esquecer isso. Ou marque aí na sua revista. O apóstolo enviado pelo Pai. Quem foi o apóstolo enviado pelo Pai? Jesus. Jesus foi o apóstolo enviado pelo Pai, que é o sumo sacerdote da nossa confissão. Jesus foi enviado. Lá João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que enviou. Se ele enviou, ele é o quê? Um enviado, um missionário. É o sumo sacerdote. Quem é o segundo apóstolo, já é enviado agora por Jesus? Os discípulos. Porque ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então os discípulos são os apóstolos enviados por Jesus. E o apóstolo enviado pelo Espírito Santo? O apóstolo Paulo aqui, ele foi o único enviado por Jesus com um nascimento fora do tempo. Como é que é isso, pastor? Porque Paulo não nasceu no tempo de Pedro, Paulo não nasceu no tempo de Tiago, Paulo não nasceu no tempo de João. Quando Jesus estava atuando o seu ministério e preparando seus discípulos, Paulo era um garoto. Ele só ouvia falar. Mas ele se preparou para isso, para combater a religiosidade, que para eles, essa religiosidade da época, o caminho, não havia um nome institucional para o ministério de Jesus. Eles chamavam de, olha, isso aí são os do caminho, eles são do caminho. O caminho de quê? O caminho de Jesus. Jesus disse que ele é o caminho, a verdade é a vida, então ele segue o caminho. Então Paulo disse assim: eu vou crescer e eu vou acabar com essa raça. Mas o que acontece aqui? Ele é chamado pelo Espírito Santo e enviado aos gentios como apóstolo. Agora, para compreender, o profeta é aquele que proclama a palavra que Deus manda falar. O profeta é aquele que Deus manda falar a palavra que Deus quer que fale ao povo. O dom de profecia, o dom de profecia na igreja é concedido por Cristo para a edificação da igreja. Então, o dom de profecia, quando ele é dado pelo Espírito Santo, é para edificar a igreja, não é para estar revelando a vida de ninguém, constrangendo a vida de ninguém. Não é para estar falando que Deus mandou dizer para o fulano isso, aquilo, não é assim. É para edificar a igreja. No momento em que o pregador está aqui ministrando uma palavra, essa palavra só vai ser uma palavra profética se for para edificar a igreja. Se for para fazer o povo ir embora da igreja, não é profeta. É profeta do diabo. Porque a maior revelação profética a ser ministrada na igreja já está aqui, fechado no cânon. E qual é, pastor? A Bíblia. É a palavra. Se alguma coisa vier por fora, é enxerto. Não é mais a essência. Você já comprou perfume que não é a essência? Antigamente as pessoas faziam isso. Ia lá na loja da essência, comprava a essência da alfazema, aí fazia as suas químicas lá, misturava e ampliava. A palavra de Deus não é assim, ela é sólida, ela não se dissolve, ou é ou não é. Então olha só, ambos têm as suas funções, ambos têm nas suas funções a finalidade. Olha só, qual é a finalidade de uma profecia na igreja? É instruir. Pastor, mas se a pessoa está errada, ela está vivendo em pecado, Deus usou o profeta,
Não é para envergonhar ninguém, não. É para fazer a pessoa voltar para o eixo de novo. É para instruir, é para orientar, é para encaminhar, é para confrontar, é para exortar, é para consolar o povo, que é a igreja, concernente à justiça do reino de Deus. Essa é a finalidade. Agora, o dom de profecia, ele é concedido pelo Espírito Santo como ele quer. Não é como nós queremos. Ai, Senhor, eu quero que tu me dê o dom de profecia, porque eu quero pegar o microfone e eu quero profetizar, eu quero pegar na cabeça do irmão fulano, não acontece, a finalidade dali não vai dar para você. É por isso que tem muita gente que não tem dom nenhum, porque quer fazer mau uso. E olha o que ele vai dizer aqui: o dom de profecia é concedido pelo Espírito Santo, como lhe apraz, visando o quê? A exortação, a consolação, a edificação do corpo de Cristo, que está lá em 1 Coríntios 14, 3. Essa é a finalidade. Aí eu coloco aqui uma observação. Todavia, convém lembrar que não temos mais profetas e apóstolos que possam acrescentar alguma palavra ao cânon das Escrituras. Tá? Nós já estudamos aqui sobre o cânon, tá? Que é uma forma de canalizar e levar tudo a um caminho só. Tá? Então não existe mais nenhum profeta e nenhum apóstolo que venha acrescentar alguma coisa. Tá? Ninguém pode reivindicar uma inspiração para acrescentar quaisquer palavras às Escrituras. Está lá em Apocalipse 22, 18. Quem quiser tirar alguma coisa vai ser tirado da sua parte também, do livro da vida, da árvore da vida. Tá? Aí o apóstolo Paulo, agora, além de apóstolos e de profetas, ele vai dizer que alguém recebeu um dom de evangelista. E o que é ser um evangelista? É um propagador do evangelho. É aquele que vai fazer culto na praça, na feira, ele vai pregar no ônibus, ele vai pregar no hospital, ele vai pregar lá na cadeia, ele vai pregar num orfanato, num asilo, ele vai pregar em qualquer lugar. Aonde ele chegar, ele vai pregar, porque ele é evangelista. A finalidade dele é essa. O evangelista não tem nada a ver com o administrativo da igreja, o evangelista não tem nada a ver com o dirigente de culto. A finalidade dele é evangelizar. Se alguém tem o dom de evangelista, o culto pode estar acontecendo aqui, ele está lá fora distribuindo literatura, ele está lá fora pregando a palavra de Deus para gente que não entrou na igreja, ele está lá fora, ele é evangelista. Ele vai dizer, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que nós já vimos, outros para profetas, que nós já vimos também, e outros para evangelistas. O evangelista aqui, ele tem por objetivo a pregação evangelística com demonstração do Espírito e de poder. Olha só, o evangelista ele tem que estar cheio do poder. Ele não pode ser apenas um profissional da palavra, chegar lá e pregar, acabar, vai embora. Não, ele tem que ter, o apóstolo Paulo disse isso, a característica da minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria. Olha aí, Paulo já falava da inteligência artificial. Ele dizia assim, e sim demonstração do Espírito e de poder. Quando ele pregava, as pessoas já compreendiam, já recebiam poder de Deus na vida deles, caía no chão, era revestido, era batizado no Espírito Santo, porque era demonstração. Então olha só, pregar o arrependimento aos descrentes, isso aqui era a característica do evangelista, evangelizar multidões, evangelização, pessoal, se tiver algum evangelista que só prega se tiver multidão, isso não é evangelista não, é animador de palco, porque o evangelista ele pode pregar para 1, para 2, para 5, para 10, para 100, para 1 milhão, aonde tiver, não importa, a finalidade dele é evangelizar. Tá? Então olha só, ele pode evangelizar multidão, ele pode fazer evangelização pessoal, ele pode fazer evangelização por literatura, por filmes, pelo rádio, pela televisão, por música, por arte e etc. Ou seja, não existe limitação para a evangelização. Vai depender da sua criatividade. Eu vou fazer aqui um adesivo e eu vou pregar num carro, vou pregar na porta de uma casa, vou fazer uma carta, vou enviar os endereços. Isso aí está evangelizando. Eu vou fazer os bombons, vou colocar aqui uma mensagem e vou distribuir. Você está evangelizando. Tudo que você fizer para propagar o nome de Jesus é uma evangelização. Por exemplo, você vai ver aí, no restaurante aqui na frente, você vai ver que existe ali um adesivo no nome de uma empresa. Porque isso aí é uma evangelização, está divulgando o nome de uma marca. Então, quando você vai evangelizar o nome de Jesus, você está divulgando o nome dele. Você pode fazer uma camisa, colocar aqui, Jesus te ama, posso orar por você,
estou junto com você no mar, toda a criatividade que o evangelista usar para propagar o nome de Jesus, é o papel dele que ele vai estar fazendo. Então, não é um dom exclusivo ou isolado. Todos nós podemos evangelizar. Não, pastor, porque o meu papel é só pregar na igreja, não tem negócio de evangelizar, não. Não, todos nós temos que evangelizar. Todos nós fomos chamados a propagar. Agora, existem dons de evangelismo, de uns para evangelistas. Por quê? O pastor, por exemplo, que tem uma função, né, nós vamos ver agora aqui, de administrar a igreja, de cuidar das ovelhas, ele vai fazer o papel dele aqui e o evangelista vai fazer o papel dele lá. Porque se for o pastor fazer o papel do pastor, do evangelista, do apóstolo, aí vai sobrecarregar o homem. Então, por isso que ele vai dar. Isso aqui são elementos fundamentais para edificar a igreja. Tá? No ponto número 3, ele vai falar sobre o dom de pastor e mestre. Tá? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, que nós já vimos, para profetas, que nós já vimos também, e para evangelistas, que nós já vimos também, e outros para pastores e mestres. Olha só essa observação. Não se trata aqui de um dom cumulativo, tá? Porém pode ser usado em dupla função. Por quê? Porque nem todo pastor é mestre, nem todo mestre é pastor. Mas ele pode ter um pastor que ele é pastor, mas também é mestre. E pode ter um mestre que ele é mestre, mas também ele é pastor. Tá? Mas isso não obrigatoriamente é cumulativo. Ele pode fazer o papel de pastor e o mestre faz o papel do mestre. Tá? De que forma? Olha só. Todo aquele que pastoreia, ele tem sempre muito que ensinar. A gente não pode menosprezar isso. Ah, porque o pastor campeiro, ele é o pastor da igreja, mas ele não dá aula na escola dominical? Mas ele pode dar aula na escola dominical, porque ele conhece a palavra e ele tem muito a ensinar para a sua igreja. A gente não vai menosprezar porque ele é pastor. Mas se ele pode dividir a função dele com alguém que tem essa habilidade, é melhor para ele. Porque ele descansa, ele se prepara para o culto da noite, ele se prepara para o culto de Santa Ceia, ele se prepara para atender um irmão, ele se prepara para visitar alguém, porque tem alguém para fazer a função do evangelista, tem alguém para fazer a função do apóstolo, tem alguém para fazer a função do mestre, tá? Então olha só, o real significado de pastor é guardador das ovelhas. Esse é o real significado de pastor. Ah, nós temos um pastor? Temos, então nós estamos guardados. Ah, nós temos um pastor? Temos, então nós estamos protegidos. Tem alguém cuidando da gente, tem alguém orando por nós, tem alguém que está sempre disposto a nos ajudar. Esse aí é o pastor. Tá? Então olha só. Ele vai dizer aqui, olha, o guardador das ovelhas. O exemplo mais claro desse significado está na identificação de que Jesus, acerca de si mesmo, como o bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui é o maior exemplo. Tá? Nós vimos numa lição passada, inclusive, que o apóstolo Paulo, como pastor, ele vai descer, ele vai dar uma forma figurada, e vai descer ao aprisco e vai dizer assim, olha, eu queria que vocês fossem como eu, porque eu sou como vocês. Ou seja, eu desci aqui no aprisco e estou procedendo como ovelha com vocês, estamos tudo igual. Não existe superioridade entre nós. Tá? Ele faz essa comparação. Tá? Então Jesus aqui, o apóstolo Paulo, vai fazer essa comparação, aludida ao que Jesus ensinou. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Lá em João capítulo 1, versículo 11. E os mestres? Os mestres são ensinadores da palavra de Deus de forma lógica e profunda, simples e inspirada. Eu diria então, que o pastor cuida tanto que até adoece. Porque vai viver a vida dos outros. Aí é complicado. Mas por quê? Porque ele está fazendo o papel de pastor. É diferente, Jesus falou isso, diferente do mercenário. O mercenário, quando vê o lobo, vê o ladrão, ele logo pula a cerca e sai fora. Porque ele está pouco preocupado com o ele quer saber do que ele vai ganhar. Porque ele é mercador. Mas o pastor não, ele fica lá. Pode vir um leão, pode vir um urso, pode vir um lobo, pode vir um ladrão, ele está lá. E vai atacar com unhas e dentes. Ele vai se ferir, mas a ovelha vai ficar intacta. E a gente precisa compreender isso. É por isso que a igreja, Paulo está falando aqui, que é importante cada um de nós valorizarmos a nossa função, para auxiliar um e ao outro, para que a igreja seja edificada. Tá? Então os mestres, eles vão ser os ensinadores da palavra de Deus, de forma lógica e profunda, simples e inspirada. Então o mestre, qual é o papel do mestre?
é pesquisar, estudar, elaborar, preparar aqui uma boa palavra, preparar um bom sermão, instruir a igreja, e tem que estar preparado para isso. O mestre não pode ficar assim, olha, eu queria fazer uma pergunta aqui, eu vou ver aqui, depois eu respondo. Não sabe, vai pesquisar. Como a gente estava falando agora há pouco, né? Agora tudo é inteligência artificial, só pegar o Google aqui e dizer assim, olha, o que é salvação, hein? Aí, a salvação, mas é tudo orientação, não estudou nada, não aprendeu nada. Isso não vai edificar ninguém, irmão. O que vai edificar? É aqui, ó, olhar para dentro da palavra, olhar para dentro da escritura. E a aplicação pessoal dessa lição diz que cada membro do corpo de Cristo deve cumprir o seu papel, cada membro, oferecendo o melhor de si para Deus e para os seus irmãos na fé. Olha só que lição maravilhosa. Você, como membro do corpo de Cristo, tem a função de dar o seu melhor, suportar, resistir, porque quando você fizer tudo isso, você vai estar fazendo o seu papel, que é sustentando o corpo. Amém? Curve a sua cabeça, eu quero orar junto com você. Eu vou convidar você já a contribuir nessa obra. Daqui a pouco o pastor Rafael vai estar entrando com a lição de número 11. E tudo isso que foi falado nessa manhã esteja guardado no seu coração, para que você possa, a partir de hoje, ser cada vez melhor na obra de Deus. Amém? Pai querido e Deus eterno, nesta manhã, Senhor, nós oramos em favor de cada um dos teus filhos, como membros desse corpo edificado, corpo resistente, corpo preparado para crescer, para frutificar, para trazer resultados positivos até o dia em que a trombeta soar, que nós possamos subir na confiança, na esperança de um só Senhor, na confiança, na esperança de um só Deus, na confiança e na esperança de um só Espírito. Nós, como igreja, nós nos colocamos à disposição do Teu Espírito Santo para sermos cada vez mais fortes no nome de Jesus. Diga amém. Diga graças a Deus. Contribua ao Senhor nessa manhã. Cadê o? Já foi pegar a salva lá? Foi? Então você se prepara. Cante comigo essa hora. Não há Deus